Olá, está começando o programa Chão e Paz. Na edição de hoje você acompanha uma matéria sobre o projeto Clara Amizade, que dá assistência a meninas carentes da periferia de Salvador. Você vai acompanhar também uma entrevista com o professor e psicólogo Júlio César, que conversa com a gente sobre a cultura do consumismo e dá dicas de como economizar nas festas de fim de ano. Tudo isso agora, no Chão e Paz. Final de ano é sempre a mesma correria. São compras e confraternizações que não acabam mais. Mas como fazer para viver o Natal do Senhor sem embarcar na cultura do consumismo? Você acompanha agora uma entrevista com o psicólogo e professor Júlio César, que nos ensina como lidar com isso. Olá, que bom estar com você novamente no programa Chão e Paz. Esse programa do bem, esse programa que te acompanha toda segunda-feira na TV Baiana, está disponível também no portal da Arquidiocese, arquidiocesesalvador.org.br. O Natal está chegando e todo ano a gente vive aquele dilema: o que fazer com o 13º? A gente é influenciado muitas vezes pelas propagandas, dá aquela tentação de ir ao shopping e gastar tudo. Mas tenha calma, vamos pensar direitinho. Para nos ajudar nessa reflexão, estamos aqui com um professor, psicólogo, ele é professor da Universidade Católica, do curso de Psicologia, Júlio César Rensch, para nos ajudar a dialogar sobre essa temática. Seja bem-vindo ao Chão e Paz, professor Júlio. Obrigado, Patrícia, é um prazer estar aqui. Vamos ver se eu ajudo na sua reflexão, né, sobre o consumo. Pois é, então, nos dias de hoje a gente vive uma, não sei se eu posso chamar de cultura, né? Mas nós vemos as pessoas desesperadas em comprar e não sabem o que fazer com a fatura do cartão de crédito. E para nós que somos cristãos, católicos, né? Aqueles que nos acompanham e compartilham também desses mesmos ideais, vai de encontro àquilo que a gente acredita, né? Que são os valores do amor, da fraternidade, da solidariedade. Como é que a gente pode equilibrar as coisas nesse momento que é tão propício, né, no qual a gente celebra Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo está todo mundo desesperado em comprar? Esse é um desafio que nós temos como sociedade ocidental que enfrentar. Você fala do empuxo ao consumo, né? Assim como a gente vai para o mar e às vezes a água, não é, quando tem aquele retorno da maré, nos puxa, a gente tem um empuxo ao consumo. Nem sempre nós temos clareza de o quanto nós somos bombardeados por estímulos diretos e indiretos dentro de um campo da psicologia que se chama psicologia do consumidor, para nos fazer comprar, inclusive sem reflexão, né? Há uma atual política de significados da nossa sociedade que associa muito comprar à satisfação e ao status social, né? Isso é um problema, primeiro porque a gente acaba tendo uma sociedade toda baseada no consumo. O consumo, se continuar no ritmo que nós vamos, ele produz também lixo global, produz problemas, né? E também fica a pergunta de que valores são veiculados, né? Sobretudo numa época que você aponta, né? Que nós deveríamos estar preocupados mais com o ser do que com o ter. Então eu acho que o desafio é a gente conseguir fazer as aquisições que são necessárias e as compras, consumo, né, ligados a bens e serviços de uma maneira dosada. Isso não é fácil, isso é complicado porque essa lógica do empuxo, ela nos seduz e nos empurra, né, para fazer compras que a gente chama por impulso. São aquelas compras que você faz e imediatamente, quando você chega em casa, você pergunta assim, mas onde é que eu estava com a cabeça? Sente dor de cabeça, inclusive, essa né? compra, né? E o cartão de crédito, ele tem do ponto de vista, vamos chamar assim, psicológico, ele aparece como uma fonte de renda extra. Só que ela não é uma fonte de renda extra, assim como ele também é o nosso limite bancário, acaba sendo psicologicamente introduzido na nossa renda. Quando a gente olha o nosso saldo livre, etc., né? Isso acaba nos gerando endividamento, que é o que a sociedade, vamos dizer assim, do capitalismo tardio, deseja. Ele não quer pessoas só consumindo, ele quer pessoas consumindo o tempo inteiro e endividadas, porque a base do sistema bancário são os juros. Se você estiver devendo, se você estiver amarrada em cima de uma taxa de juros mensais, você gera muito dinheiro, né? O professor Júlio César dá dicas para comprar apenas o necessário.
e faz críticas ao povo brasileiro que não abre mão das compras excessivas. Professor Júlio, a gente vê que esse público endividado cada dia mais é mais jovem, né? Sim. As pessoas assumem mais dívidas, não sei se pelo acesso ao cartão de crédito, as facilidades também de crediário. E como trabalhar essa juventude para um consumo consciente ou para um equilíbrio nas compras? Bom, primeiro destacar assim que essa impulsividade ela é típica da adolescência, só que nós temos um apelo também a comportamentos adolescentes pelos adultos. Então a gente pensa assim, são as crianças, né, 16, 18 anos que estão consumindo sem pensar. Não é verdade. Os pais também, as pessoas lá pela faixa dos 35, 40 anos, também estão atendendo a esse apelo. Uma dica que, como esse apelo ele é um apelo irracional, se a gente perguntasse para alguém, Patrícia, você vai gastar mais do que você ganha? Você vai me dizer, não, de jeito nenhum, eu vou buscar gastar dentro do meu limite, vamos dizer assim, de ganhos, né? O problema é que essa equação ela não se dá de maneira racional. Então a gente vai comprando sem perceber. Uma dica que seria interessante para você evitar, né, aquisições ou compras que você não deseja, é você se perguntar, eu preciso realmente disso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu preciso disso agora? Se a resposta for positiva e a gente for para a terceira, eu posso? Né? Então essas três perguntas são perguntas importantes para nortear essa aquisição que você vai fazer. O pensamento também de longo prazo, porque quando eu compro um produto e divido esse produto em 10 vezes no meu cartão, é bem comum as pessoas esquecerem que ele uma parte dessas 10 vezes entrará no seu plano de gastos, né? Então eu sugeriria também que as pessoas anotassem e fizessem contas, que é a tal da educação financeira brasileira, que é muito precária, né? Sim, sim. Além dessa questão, né, do endividamento e do desespero que a gente vê hoje em dia, relatos, né, de pessoas que até tiram a própria vida porque não sabem mais o que fazer, né, em que caminho encontrar, a gente também tem a questão do descartável, né? Sim. Os produtos que a gente consome, as coisas que a gente já adquire. Acho tão interessante, eu adquiri uma geladeira há um tempo. A geladeira parece um brinquedo, ela é leve, né? E antigamente a gente tinha um material que a geladeira durava 20 anos, né? Então, o que fazer também para que o que a gente compra, o que a gente consome tenha uma durabilidade maior? Como lidar com isso, com aquele aparelho celular que eu sinto vontade de trocar todo ano? Eu acho que nós temos aí um problema que é muito grave, que está em cima do imediatismo do consumo. Primeiro porque as coisas não são feitas mais para durar como nós tínhamos antigamente. Antigamente você podia ficar com uma geladeira muito tempo, que essa geladeira não daria problema, né? Hoje a gente vê os produtos com uma qualidade muito menor ou com uma validade de duração muito menor do que a gente via antes, né? Eu acho que é um apelo que nós temos que nos perguntar ao narcisismo, né, da gente, assim. Às vezes, a gente pensa comparando a cultura americana, que nós somos muito influenciados, e a cultura europeia. Na Europa, as pessoas, para trocarmos de carro, a gente só troca de carro quando o carro realmente está com problema, né? A cultura brasileira tem um apelo para que você troque de carro, que você esteja com o carro do ano, com o iPhone tem que ser o último tipo, se não for iPhone terá que ser, né? Meu Deus, sob que fundamentos essa vida está colocada, né? Fundamentos, vamos dizer, psicológicos, porque se você pensar que é a imagem que sustenta você está numa situação muito complicada, porque a imagem, a própria ideia da imagem é de algo que não tem solidez, não é? Então, você viver para o consumo e você viver para a imagem, que as redes sociais apelam, né? Aquela aparência perfeita o tempo inteiro, ela causa danos. Primeiro, porque ela é impossível de ser mantida, né? E segundo, porque ela vai gerar nas pessoas que têm um poder aquisitivo menor a fantasia de que elas podem fazer aquisições a partir do fracionamento das compras via endividamento, né? Eu acho que a gente precisa de uma reflexão importante sobre os destinos que nós estamos tendo como sociedade global, porque o consumo ele se espalhou, né? E o apelo à imagem também, essa ideia da perfeição. Sim. E
esse apelo, esse desejo de comprar também pode estar ligado à ansiedade, essa ansiedade Ele que a gente não é um vive? desejo, aí é que está. Essa é o truque que se coloca. Desejar é querer o que não se tem, não é? E o desejo é da ordem da satisfação temporária de um anseio, né? De algo que eu busco, mas que me atende. Eu trocar de celular o tempo inteiro, esse consumo que a gente pode até classificar de certa maneira de compulsivo, ele procura fechar algo que é impossível de fechar, né? É como se nós tivéssemos uma compra de um produto que vai garantir o meu ser. Veja que coisa mais complicada, né? Então, se eu não tenho o celular de último tipo, é como se houvesse uma autocotação de mim mesmo que me colocaria com um sentimento de menos potente ou menos inteligente, menos importante para o outro. Isso tem que ser desconstruído. A gente não pode trabalhar com essa lógica. Essa energia que a gente gasta, né, com a própria imagem, a gente poderia investir em uma outra coisa? Eu fico pensando nesse período mesmo que a gente vive, né, de tanta crise, de tanta dificuldade, tantas pessoas necessitadas. Não daria para canalizar, para a gente ajudar o outro, para a gente investir numa coisa melhor? É uma cultura que pede que você seja o centro da sua vida, né? De um individualismo tão violento, tão brutal, que os efeitos vêm se mostrando através de quê? Através da indiferença. Tem uma parte de uma música do Caetano que diz que Narciso acha feio o que não é espelho. Cada vez mais, uma sociedade preocupada em atender ou se preocupar com aquele que lhe é altamente semelhante e exclusivamente, né? Então, além de eu só me preocupar com as pessoas que parecem comigo, então, se eu não estou, olha, se eu sou classe média, se as pessoas estão morrendo de fome, isso não me interessa porque eu não estou, você não está, as pessoas que estão no meu entorno não estão, isso é de uma violência muito grande. As redes sociais, elas apelam para que você seja uma espécie de jurado de si mesmo no quesito não das ações e nem da natureza do seu ser, mas da natureza como se fosse uma espécie de celebridade. As pessoas são convidadas a se gerirem como marca, Sim. Entende? Isso vai, como eu disse, isso não é da ordem do desejo, isso é da ordem do truque de querer enganar uma angústia vital. Quanto mais fútil for a sua vida, quanto mais calcada na imagem, pior, mais problemas você vai ter, porque você sabe, quando você estiver em algum momento fazendo uma reflexão sobre a sua vida, que você não é isso que você parece e que você precisa de mais alguma coisa para sustentar você como sujeito. Sim. Então, professor Júlio, a gente tem esse cenário que o senhor descreveu, né, desse consumismo que está ligado a essas necessidades de cada um, né, e daquilo que vem sendo pregado pela própria mídia. A gente poderia associar esse desejo, essa vontade de comprar à ansiedade? Eu avesso do desejo. Porque desejar é querer o que não se tem, no sentido daquilo que me traz uma realização temporária, não é? Porque se nós realizássemos o desejo, nós deixaríamos de desejar. Nós continuamos sempre desejando. É o oposto, é uma busca que tenta tamponar uma angústia que é efeito justamente de uma insuficiência. Por quê? Porque para que a gente seja sejamos sujeitos sólidos, nós não podemos nos basear só na imagem, só no que nós temos, nós precisamos ser, né? A psicanálise nos aponta muito isso, tem sido uma abordagem que tem feito severas considerações a respeito do primado da imagem e do consumo, né? Então eu diria que é o oposto da angústia, é o oposto do consumo, é o triunfo da angústia que faz com que você consuma, para que você não se sinta angustiado. Esse nosso bate-papo tão legal. O tempo é sempre cruel com a gente, né? A vontade da gente continuar aqui conversando. Mas uma coisa boa é que o professor Júlio está lá na Universidade Católica, né? Tem um convite também para o curso de Psicologia. Sim. Começando agora, né? No ano que vem, 2017, curso de Psicologia da Universidade Católica de Salvador. Então procurem, acessem lá a página da universidade para conhecer melhor o curso e também ingressar nessa área, que é uma área que ajuda tanto a nossa sociedade, né? Certamente. Então, professor, te desejo já um Feliz Natal, que este ano a gente possa olhar um pouquinho mais para o outro, né? Que a gente possa ser um pouco mais solidário com as pessoas. Esperamos que assim seja, né? O destino do planeta depende disso, né? Foi um prazer ter estado com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece.
Rede Asa lançou em outubro a primeira edição do evento Somos Igreja, que reuniu grupos pastorais e entidades que desenvolvem ações sociais na Arquidiocese de Salvador. Um desses grupos é o projeto Clara Amizade, que, organizado pela Pastoral do Menor, vem transformando a vida de meninas em bairros carentes de Salvador. O projeto Clara Amizade surgiu na França com o objetivo de oferecer abrigo a meninas de baixa renda. Chegando aqui no Brasil, ele perdeu esse viés de abrigo e passou a funcionar como um centro de formação onde as meninas tanto aprendem um ofício como também desenvolvem seu lado artístico. Clara Amizade é uma associação francesa que veio para o Brasil a convite de Dom Lucas Moreira Neves. Hoje ela desenvolve um trabalho muito grande com as jovens da periferia de Salvador, São Cristóvão, Bairro da Paz, Nova Brasília e Baixa da Soronha. A gente atende meninas carentes em situação de vulnerabilidade que encontra com a gente praticamente a semana toda, às tardes. Então as jovens que chegam aqui, no começo procuram fazer alguma coisa para ocupar a tarde, para não ficar na rua sem fazer nada. Então a Clara Amizade se tornou assim um complemento da escola. Elas estudam pela manhã e à tarde chegam aqui nos centros comunitários que foi colocado à disposição pelas paróquias São Cristóvão, Bairro da Paz e Itapuã. O centro dá suporte às crianças e às jovens no que se refere à aprendizagem e possibilita que elas tenham uma perspectiva maior na vida. O que a gente vê é aquela criança chegar para a gente assim, sem perspectiva assim, de vida nenhuma, de mudança de vida, de crescimento. E assim, nesse processo a gente vai percebendo que elas vão mudando, vão crescendo. E também assim, a Clara Amizade oferece vários cursos como manicure, trança e maquiagem, pintura em tecido, artesanato, formação humana e formação espiritual. Entrei na Clara Amizade foi muito difícil assim para me comportar, com as professoras, que eu era de um jeito teimosa, muito teimosa. Então aí foi mudando, cada ano foi passando, cada mês foi passando, aí foi mudando a Clara Amizade na minha vida. Eu cresci muito também no respeito, porque eu não respeitava ninguém, era muito danada antigamente. Aí eu cresci nisso também, de respeitar os próximos também, me aproximar das pessoas que era difícil. Mas a vida também foi uma oportunidade na minha vida de eu conhecer mais coisas que antes eu não conhecia, como um projeto da identidade, que eu conhecia a minha identidade como era, o projeto foi isso, a linguagem também oral, que é coisa de fazer poesia, uma coisa que eu não sabia fazer, e foi isso. O projeto Vida, que significa vivência, integração, disposição e atitude, é um projeto da Pastoral do Menor que visa a formação de adolescentes nos centros comunitários. O projeto é um dos desmembramentos do Rede Adolescente, que tem o objetivo de formar educadores. A Rede Adolescente também a gente participa já há algum tempo, há mais de 8 anos. Quando começamos era lá em Pirajá. A rede nos ajuda muito a gente crescer como pessoa, a gente entender cada jovem que chega para a gente com suas dificuldades, com cada situação, que muitas das vezes, quando elas chegam aqui, elas, para muitas, é um refúgio do que elas vivem no dia a dia delas. Os projetos desenvolvidos pela Pastoral do Menor compõem a grande rede de ação social oferecida pela ASA. Pensando em ampliar essa rede de ação social, a instituição realizou um encontro que levou o tema Somos Igreja, com o objetivo de reunir grupos, movimentos, entidades e pastorais que desenvolvem ações sociais na Arquidiocese de Salvador, e assim formar uma rede, visando conhecer os trabalhos e construir uma ponte entre eles. A ASA é a ação social da Arquidiocese e já tem uma atuação há muito tempo aqui em Salvador. Através da ASA, são organizados os projetos da Pastoral do Menor, a Pastoral Carcerária e o projeto Levanta-te e Anda. Depois de ter começado esse trabalho com esses projetos, a ASA começa a discutir e perceber a necessidade de ampliar e fortalecer essa rede, para que outros grupos também possam se unir
que trabalham com ação social na arquidiocese, e aí por isso o tema Somos Igreja, que juntos possa caminhar e começar a identificar. A gente sabe que na nossa arquidiocese tem trabalhos sociais como a Clara Amizade, que atua diretamente com crianças e adolescentes, mas tem também grupos que trabalham com entrega de sopa, né, com pessoas em situação de rua, e que não faz parte da ASA administrativamente, mas que é ação social. E a ASA, como ação social da arquidiocese, quer abraçar todos esses grupos, de forma com que cada um continue tendo a sua autonomia, porque é uma escolha de cada grupo caminhar junto com a Rede ASA ou não, e fortalecer o trabalho para poder ampliar o horizonte e, sobretudo, vencer os desafios de uma forma unida. O Chão e Paz fica por aqui. Para falar com a nossa equipe, você já sabe, é só mandar e-mail para chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e www.arquidiocesesalvador.org.br para rever essa e outras edições do programa. Para você, uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.